Boa noite, bem-vindos à nossa primeira aula do módulo do curso de Filosofia de Aristóteles, dedicado à linguagem e ao pensamento, nos livros da Poética, da Retórica e da Lógica. De acordo com o plano que vocês receberam, que está ali sobre a mesa, aqueles que estão chegando agora podem pegá-lo, por favor, vocês vão ver uma organização que eu fiz para que a gente entenda em que dimensão ou em que âmbito da realidade e do pensamento e da filosofia está a poética, a retórica e a lógica, que são as três disciplinas que nós vamos estudar. O primeiro ponto a ser observado é que Aristóteles talvez tenha sido o fundador dessa concepção disciplinar da filosofia, que é uma concepção que tenta estudar o todo da realidade a partir das suas partes constitutivas e organicamente articuladas. A gente sabe que Platão, por exemplo, escreveu diálogos que, embora tenham um tema privilegiado ou um tema sobressalente, são conversas espontâneas que reproduzem mimeticamente um bate-papo que é mais ou menos organizado, que é um colóquio, mas que é marcado pela espontaneidade, pela circularidade, pela divagação, embora haja um tema específico. Os tratados de Aristóteles, que provavelmente eram notas de aula que os seus alunos tomavam no âmbito do liceu, ou então planos de aula que ele mesmo preparava para as aulas do liceu, que era o seu instituto de ensino superior, já tem esse título, que talvez tenha sido dado depois de Aristóteles, que trata de temáticas específicas. Então, o nosso objeto de estudo são os livros conhecidos como Poética, Retórica e Órganon, que é o conjunto de livros dedicados à lógica que Aristóteles escreveu. Então, nós temos esse plano de aula, que é uma introdução geral à poética, retórica e lógica, que se faz necessário para que nós entendamos como Aristóteles as concebia no corpus total do conhecimento humano, na arquitetura geral do conhecimento humano. Até como se nós fôssemos estudar um andar ou uma dimensão do conhecimento humano, da filosofia e da realidade humana, que são as artes da linguagem e do pensamento humano. Com o pensamento se dá. A gente vai ter sempre três pautas aqui: a realidade, o pensamento e a linguagem. Tá? Sendo que a linguagem, para ele, é transparente ao pensamento. A linguagem é logos e o pensamento é logos. O pensamento é discursivo, o pensamento é verbal. O pensamento já é linguagem. Só que eu preciso comunicá-lo. Eu preciso comunicar as imagens e os conceitos e as concepções que eu tenho dentro da minha mente para outras pessoas. E aí há várias formas dessa comunicação, dependendo do contexto. Pode ser uma assembleia política, pode ser um teatro, pode ser um jornal, pode ser um livro, pode ser oral, pode ser escrito, pode ser poético, pode ser retórico. E Aristóteles começou a perceber que cada âmbito da realidade é imprescindível para a filosofia, que não se furta de nenhum aspecto da realidade. Se tem um aspecto da realidade a que a filosofia se furta ou a que ela se dedica menos, é o campo das artes e serviços. É o campo da fabricação de matérias úteis, como fazer cadeiras. A filosofia, de fato, não está muito preocupada. Aristóteles não deixou um tratado sobre arquitetura no sentido utilitário. Tá? Mas na física ele estuda as quatro causas, a dimensão, como funciona a confecção de um artefato. Como se faz, do ponto de vista filosófico, o que significa que nós tenhamos uma árvore e que nós tenhamos uma mesa de madeira. Né? Mas o Tratado da Poética é sobre a linguagem normativa de uma arte que é expressiva e fundamental para a cognição humana. Tá? Especificamente a tragédia, que eu vou explicar o porquê dele ter privilegiado a tragédia e o nível que a tragédia atingiu na Ática do seu tempo. Tá? Então, comecemos acompanhando o plano de aula com uma distinção básica entre três tipos de pensamento. O homem é um animal racional, o homem é um animal que pensa, o homem é um animal cuja vida é marcada por essa natureza racional, de quem questiona, de quem entende, de quem fala, de quem diz, de quem se sente perguntado pelo mundo e de quem busca respostas ao mundo. O homem interage com o mundo intelectualmente. Os animais interagem com o mundo, os animais vivem de forma instintiva. Eles têm afetos sensíveis e eles têm instintos que são
programados, por assim dizer, pela sua própria natureza, com os quais eles respondem às solicitações do mundo. Então, um gato busca a sombra. Ele percebe que o sol... E, às vezes, ele busca o sol. Então, isso está tudo, de algum modo, dentro da natureza do gato, né? Que tem uma comunicação. O gato entra no cio e aí ele se reproduz. E ele tem todo um mecanismo para copular com a gata. E assim, e também tem todo um mecanismo para a gata dar de mamar aos seus gatinhos. Mas a gata não tem nenhuma questão existencial. A gata não tem nenhuma questão política de como organizar a polis. A gata não tem nenhuma questão cultural de como escrever o seu pensamento para que outras gerações a leiam. E para tentar entender também como se pensava antes dela ter vindo ao mundo. Ela não tem história, ela não tem mito, nem linear, nem cíclico. O homem tem tudo isso. Tá? Então, a filosofia estuda a humanidade ou o homem a partir das suas formas de pensamento. E aí, Aristóteles distingue 3 tipos de pensamento. Tá? E o Adler, Mortimer Adler, com quem eu começo, com quem eu vou acabar, vocês vão ver por quê. No seu livro Introdução a Aristóteles, um pensamento complexo em forma simples, Aristóteles para todos, né? Aí o plano de curso, ou plano de módulo que vocês receberam, tem a bibliografia básica, na qual se encontra esse livro do Adler. E ele fala o homem como ator, o homem como fazedor e o homem como conhecedor. Tá? Então, antes de dividir em 3 tipos de pensamento ou filosofia, vale a pena dividir em 2. As 2 formas fundamentais são a filosofia prática e a filosofia teórica. Ora, até hoje a gente tem essa distinção básica entre alguma coisa que é prática e uma coisa que é teórica. Em grego, teoria significa contemplação. Teorizar significa assistir, contemplar. Tá? Então, a filosofia teórica é uma filosofia contemplativa, é uma filosofia intelectual, científica, voltada ao conhecimento. Qual é o fim, qual é a finalidade de quem pratica ou de quem busca a filosofia teórica? Conhecer. Só. Essa é a primeira definição básica de filosofia teórica ou teorética. E a filosofia prática, por sua vez, também é filosofia. Pode chamar de razão prática, de pensamento prático. É uma filosofia, uma razão, um pensamento voltada para a praxis, voltada para a ação. Simples, tá? E essa ação, ela é de 2 tipos, segundo Aristóteles. Tá? Existe a praxis e a poiesis. Existe a ação ética, que também, no fundo está no âmbito da política, que está ligada ao agir. O agir é o pensamento prático de um agente moral, cuja ação é intransitiva. Isto é, cuja ação é imanente e permanece no sujeito agente, moldando o seu caráter, a partir das práticas habituais que ele reiteradamente realiza para ser quem ele é ou para se tornar quem ele gostaria de ser ou quem ele visa a ser, como modelo moral. Então nós nos constituímos como agentes morais pelas práticas que buscam certos fins. Esses fins são bens. Se nós alcançarmos esses bens, nós temos virtudes, que são excelências de caráter que moldam a nossa personalidade. E que nos fazem ser quem somos, na polis. E fazem ser quem nós somos perante os outros homens e mulheres como nós, que estão também agindo e com os quais nós nos relacionamos. Então a ética estuda o caráter, a formação, e a gente vai ver daqui a pouco como é importante isso, pedagógica do caráter do ponto de vista ético e como se forma um ethos comunitário ou comum na política e como se estabelece os critérios e as regras da justiça no Estado, na cidade, na polis. Tá? Então, o homem como ator, o homem como agente. Há um tipo de filosofia prática que é a filosofia prática técnica ou produtiva, que o Adler fala do homem como fazedor. E para manter aqui o participio presente, eu coloquei producente. Né? Se eu falei que ele era agente, porque agente moral é a expressão correta para se denominar esse tipo de ação, a producência ou a produção é aquilo que ele faz diferente de si.
A ética é quando ele molda o seu próprio caráter. É quando ele constrói a sua própria personalidade. A poética, no sentido amplo, ou a técnica produtiva, é quando o homem faz alguma coisa de diferente de si, como uma cadeira, ou como um discurso, tá? Ou como um soneto. Quando o homem faz uma cadeira, um discurso político ou um soneto, o homem está produzindo um ente diferente de si. Ele está criando alguma coisa que antes não existia e que veio a ser por causa dele. Pelo menos como causa eficiente. Algo que ele engendrou, algo que ele trouxe à existência, que antes não existia. Essa dimensão prática é a dimensão técnico-produtiva, que envolve o trabalho artístico e técnico. Tá? A palavra grega tekné, normalmente traduzida para o latim como ars, para o porto vernáculo, arte. Tá? Só que a gente vai ver, tem dois tipos básicos de técnica. Existe uma técnica utilitária de produzir bens úteis e existe uma técnica das belas artes para produzir coisas belas que aprazem e que fazem feliz pela fruição e pelo conhecimento que elas proporcionam, pelo prazer que elas proporcionam e pelo conhecimento do prazer que elas proporcionam, tá? E que não tem uma utilidade imediata. Tá? Isso a gente vai ver depois. Então, essa distinção básica é o ponto de partida para a gente entender que esse módulo que nós estamos fazendo, ele está dentro da filosofia prática. O módulo que visa, de algum modo, ensinar a fazer poesia, a fazer discursos retóricos e a fazer, me entendam bem, pensamentos coerentes e válidos. Tá certo? Fazer pensamentos. Veja como eu estou dizendo, porque não basta fazê-los para si ou para a contemplação. A lógica é absolutamente imprescindível para a filosofia teórica. Não é possível fazer filosofia teórica sem lógica. E, de fato, não é possível fazer filosofia teórica sem a dialética. E a dialética pressupõe a retórica, e a retórica pressupõe a poética. Isso é a teoria dos 4 discursos que nós vamos ver ao final da aula. Então, passando para o segundo ponto aqui, segundo o François Stern, é possível discernir as ciências arquitetônicas de Aristóteles de acordo com este quadro, tá? Que vocês têm aí no plano de aula, que divide ontologia e política. Tá? Qual é a distinção aqui básica? A distinção é que a ontologia são as coisas que são sem que o homem as tenha criado. As coisas que nós chamaríamos talvez de naturais. Embora nós chamamos de naturais apenas um âmbito físico-material, ou as leis que regem este âmbito físico-material. Então, no campo da ontologia, está as ciências teoréticas. Por que ciências teoréticas? Porque eu não as fiz, porque eu não as produzo pela minha ação consciente. Eu não estou organizando para onde o sol vai, aonde o sol vem. Eu não estou organizando como é que funciona o aparelho digestivo de um animal. Eu não estou organizando como é que funciona a matemática. Eu não criei a geometria, tá certo? Então, a metafísica, que trata de objetos separados e imutáveis, as matemáticas, que tratam de objetos imutáveis, mas não separados da matéria, a física, que trata de objetos não imutáveis e separados, a psicologia, que trata do funcionamento da alma humana, e a zoologia, que é todo o estudo dos seres vivos, animados, dos animais, está no campo das ciências teoréticas. Tá? Nas ciências arquitetônicas políticas se dividem aqui as ciências da ação e as ciências da produção. Sendo as ciências da ação a ética e a política. E aqui neste quadro do Stern está o título das obras de Aristóteles dessas disciplinas. Então, nas ciências da ação, nós temos a ética e a política. Nós estamos aqui em novembro começando a poética, depois de termos estudado a ética e a política desde janeiro. Né?
com praticamente 6 e 4 meses, respectivamente. 6 meses de ética e 4 meses de política. E agora vamos entrar aqui em mais 6 meses de poética, retórica e lógica. Para depois irmos ao de ânima, que é a psicologia, bem assentados na lógica, e irmos ao de ânima e depois na metafísica. E aí pelo menos uns 7 meses de metafísica no final do ano de 2018. E agora as ciências da produção, que é o que nos interessam. Nós produzimos nesse sentido pensamentos, tá? E os pensamentos são produzidos pela lógica, de algum modo. Aqui, Tópicos é um livro do órgão. Tá? A gente vai explorar com calma os livros do órgão. A retórica, a poética. E vejam que interessante que eu tinha frisado isso na última aula da política. A educação é uma ciência produtiva. Porque é quando eu moldo o corpo e a alma de outra pessoa. Quando eu tenho uma técnica didática, que é retórica, aliás, para fazer com que vocês pensem no que eu estou pensando. Eu preciso da retórica para isso. Eu preciso da lógica para isso. Eu tenho uma técnica de fazer plano de aula, uma técnica de organização mental para que vocês possam me entender. E eu quero que vocês pensem como eu, porque eu quero educá-los. Este é um trabalho pedagógico, de transmissão didática do conhecimento filosófico. Tá? Então, a educação, no conceito que eu falei, não é uma ação moral em que eu moldo o meu caráter, embora eu precise de virtudes pedagógicas, de virtudes morais para ser um educador. Mas o objetivo da educação é a formação de um caráter que não é o meu. E para isso eu preciso de uma técnica pedagógica. E por isso a educação, no livro 7 e 8 da política, se insere aqui nas ciências da produção. Produzir o quê? Uma pessoa. Não é produzir o quê? É produzir quem? Uma pessoa. E veja que isso soa objetificante e reificante. Parece que eu vou produzir aqui o Sampaio como se ele fosse uma cadeira. Não. Eu vou tratar um ser humano a partir da sua natureza. E por isso eu preciso de psicologia, eu preciso de poética, eu preciso de retórica, eu preciso de história. Eu preciso de uma série de elementos para moldar a natureza humana, de acordo com as suas fases. Uma coisa é pedagogia infantil, outra coisa é pedagogia das crianças e adolescentes, outra coisa é pedagogia dos adultos, né? Uma coisa é ensinar filosofia, outra coisa é ensinar matemática. Então eu vou de acordo com o receptor, e veja, isso é um estudo da retórica, é um auditório. O que ele já sabe? Bem, eu pressuponho que vocês tenham domínio do vernáculo, para que eu possa me comunicar com vocês num nível alto e filosófico. Né? Eu não poderia dar essa aula para uma criança de 12 anos, ela simplesmente não ia entender. Ok? Então a educação fica aqui sendo também uma ciência produtiva de grande implicação ética, até porque a produção ela é mimética. A produção pedagógica, por assim dizer, ela é mimética e ela é política. Por isso que ela está no Tratado da Política, porque a educação moral de um povo depende das leis dessa cidade, depende do ethos dessa cidade, depende de como na cidade quais são as opções que as pessoas têm, quais são as formas sociais, diriam Ras, quais são as instituições que permitem certas práticas, diriam McIntyre, ou um bem comum de um Finis, para que o homem possa ser quem ele pode ser, para que ele atualize suas potências morais no campo de uma sociedade. Tá? Bem, virando a página, na página 2, na mesma página, no caso de vocês que estão com a impressão dupla, de 2 páginas por lauda, nós temos uma classificação das ciências, com base na metafísica, que é ainda mais analítica, que é ainda mais minuciosa. Começando pela... Todo mundo está acompanhando aqui, que é uma introdução básica às ciências, ao corpus científico para Aristóteles. Começando pelas ciências teóricas, que nós vimos ainda há pouco. A característica delas é o desinteresse. Como assim desinteresse? Quando nós estamos numa atitude teórica, nós estamos numa atitude contemplativa e especulativa, isto é, o pensamento como um fim em si mesmo. Nós não queremos nos profissionalizar, nós não queremos nos mostrar e nos afamar com base no nosso conhecimento, nós não queremos aplicá-lo, que é uma preocupação muito grande de uma época utilitarista como a nossa. Qual é a aplicação prática disso? O que tu podes fazer com isso? O
que nível de profissionalidade existe essa tua atitude? Que profissão tu podes atuar? Como tu podes ganhar dinheiro? A quem tu vais convencer fazendo isso ou aquilo? Não, ela tem uma dimensão de pureza e de desinteresse. E aqui há uma subclassificação em 3 dimensões dessas ciências teóricas ou contemplativas, num grau de abstração crescente, tá? Então, a primeira ciência especulativa seria a ciência física ou natural. A palavra física vem do grego e a palavra natural vem do latim. Então, isso aqui é mais ou menos sinônimo, tá? Muitas vezes isso se faz na filosofia, a gente usa 2 palavras, uma de origem grega, outra de origem latina, como que em sinônimo, como técnica e arte. São a mesma coisa, tá? Nesse aspecto. Embora com camadas semânticas e hermenêuticas distintas. Como procede as ciências físicas ou naturais? Abstraindo, toda ciência procede por abstração. Nós vamos ver em busca de um universal, em busca de um conceito, de uma essência, de uma natureza ou de uma substância, ou de uma forma. Então, toda ciência procede assim, indo para cima, por assim dizer. Do sensível ao inteligível, do material para o formal e para o substancial, por assim dizer. Então, as ciências físicas e naturais abstraem as diferenças individuais dos entes, de uma determinada categoria, que é subsumida ao concentrar-se nas qualidades ou propriedades comuns de um conjunto da realidade. Então eu tenho vários vegetais, mas eu não estou interessado em nenhum deles especificamente, mas em todos eles. No conjunto de todos os vegetais. E com isso eu vou estudá-los cientificamente a partir da sua propriedade comum. E com isso eu não estou preocupado se esse vegetal cresceu de mais ou de menos, se ele tem esta ou aquela característica particular. Eu pergunto pela forma que os unifica num conjunto geral, que os subsume, tá? De um grupo qualquer. É isso que faz a física. A ciência da natureza, abstrai diferenças individuais, que é uma atualização de potências, uma atualização material de uma forma segundo acidentes ou mediante acidentes, mas eu não estou preocupado com os acidentes. Eu estou preocupado com as características universais presentes em todos os entes desse grupo. Ok? Num segundo nível de abstração, que é o nível das ciências lógicas e matemáticas, eu abstraio a qualidade sensível para me concentrar na quantidade. Essas ciências elas são formais porque dispensam a matéria quantificada. Então eu posso contar 5 homens, 5 maçãs, 3 gatos, 3 instrumentos, 200 livros, 200 CDs... Ou eu posso dizer, olha, eu estou usando os números, eu estou num nível de pensamento numérico independente daquilo que é quantificado. Eu não pergunto se 2 maçãs mais 2 peras são igual a 4 frutos ou frutas. Se eu disser, vejam só, que 2 maçãs ou 2 frutas são iguais a 2 maçãs mais 2 peras são iguais a 4 frutas, o que aconteceu é que no resultado da equação eu dispensei as diferenças individuais e subsumi os 2 tipos de entes na mesma categoria. E digamos que eu tivesse um supermercado. E além de frutas, há hortaliças. E além de hortaliças, há industrializados. E além de industrializados, há roupas. E além de roupas, há produtos, há remédios. E eu não me pergunto, eu falo, quantos produtos eu comprei no supermercado? 100. Mas eu não estou preocupado se os produtos eram naturais, industrializados, se eram de vestir, de comer, se eram de medicina, se eram de esporte. Posso comprar uma bola de futebol no supermercado. É literalmente um supermercado, um mega marketing, por assim dizer. Tem de tudo, tá? Mas eu abstraio. E depois eu pergunto pelo preço geral e pergunto qual é o valor numérico. Então eu começo a abstrair as diferenças individuais e categoriais e chego no nível lógico-matemático, tá? Vejam que a lógica aqui foi inserida numa ciência teórica.
Então veja que essas classificações, se vocês virem o item 13 e o item 2, parece que eu já entrei em contradição. Parece que a leitura da metafísica e a leitura global da obra de Aristóteles pelo Stern já entrou em contradição, porque eu acabei de falar que eu produzia pensamento e que a lógica era um estudo de ciência produtiva. E agora eu inseri a lógica no campo das ciências teóricas. Ela é as duas coisas. Depende do que você quer com a lógica. Você pode me dar uma petição inicial para dizer, por favor, vê se tem sentido isso que eu estou. Você pode me dar um projeto de mestrado e falar, vê se tem lógica esse projeto. Vê se as conclusões iniciais seguem-se das hipóteses. Então você está produzindo uma peça que vai lhe valer um cargo público num programa de pós-graduação. Uma petição inicial que vai lhe permitir pleitear em juízo um direito que você considera ameaçado. Tá certo? Uma receita que tem uma quantidade de dias, que tem uma quantidade de miligramas, e que você faz um cálculo. Olha, passou-se 200 miligramas por dia, um comprimido de 200 miligramas, mas só tem caixa de 100 miligramas. Logo, eu tomo 2 caixas. 2 comprimidos, perdão. O tipo de pensamento que eu fiz aqui é de tipo lógico-matemático. Qualquer medicamento. Agora, se fosse, em vez de miligramas, gramas, não tem problema, eu vou ter que transformar aqui. A gente muda de país e o mesmo medicamento é vendido com outra produção e com outra dosagem. E aí o médico vai... Não, calma, a gente vai ter uma correspondência entre gramas e miligramas e quilogramas. Mas isso é lógico. Isso qualquer... a relação entre miligrama, grama e quilograma, ela é universal e abstrata. Independente se é remédio, se é maçã, 1 quilo de maçã ou 1 quilo de gente. Uma pessoa bem magrinha, bem recém-nascido, né? Então, esses são os 2 níveis. Nesse nível aqui, eu quero estudar o pensamento nele mesmo, independente da produção retórica ou política ou ética que dele vai derivar. Se é uma peça acadêmica, se é uma peça médica, se é uma peça política, se é uma carta de amor, né? Todas as cartas de amor são ridículas, dizia o Fernando Pessoa, mas o ridículo mesmo é não escrever cartas de amor. Agora, as cartas de amor são ridículas normalmente porque elas não têm um nexo lógico, porque o amor não se encontra um nexo lógico para o amor, né? No entanto, a gente precisa escrever, e para a gente escrever tem que ter um sujeito e predicado, tem que ter um mínimo de ordem numa carta de amor. E que o amado, se realmente amar o amante, deve entendê-lo, de algum modo, ou pelo menos deve intuir aquilo que ele está tentando gaguejar com essas palavras. Ou ele pode passar para uma outra registro, para um registro musical, que expressa 1000 vezes mais, né? Então, quem de nós não enviou ou recebeu cartas que eram simplesmente letras de música? Bem, isso aconteceu comigo. Eu recebi uma carta que não dizia nada, ela copiava uma letra de uma música. Mas a letra da música, cujo eu lírico não era mais o cantor ou o compositor, mas aquela que me escreveu. E eu respondi com uma outra música. Isso é uma comunicação de tipo poético, mas é uma comunicação retórica, pressupõe uma interlocução entre 2 indivíduos que têm contextos sentimentais, afetivos, não é? Mas também pressupõe uma lógica, porque a lírica, mesmo sendo... Eu preciso que tenha uma concatenação de ideias que faça algum sentido, que exprime um pensamento ou um sentimento para comunicar com os outros. Tá? Então não temos como fugir disso, porque essa é a nossa natureza. Nós somos seres que somos questionados e questionamos a realidade, que nos provoca pensamento, nós expressamos esse pensamento pela linguagem, a partir do que nós entendemos pela linguagem dos outros. E há vários tipos de linguagem, e o filósofo vai estudar cada um deles. E vai estudar cada um deles e vai estudar o que eles têm em comum também. Esse é o estudo aristotélico da linguagem, a partir dessa relação com o pensamento com a realidade. Vejam que pode ser uma realidade subjetiva. Com Santo Agostinho, sobretudo, surge um problema que os leigos não conheceram, que é a realidade da minha vida biográfica. O problema de eu entender para onde eu estou indo, de onde eu estou vindo, como um novo herói trágico, cujo problema central agora de si é a sua própria
existência temporal. Agostinho, de algum modo, ele renova por completa preocupação com o herói trágico. Porque agora o problema sou eu. Isso não é nada de egocentrismo ou ensimesmamento. Isso agora é uma radicalização de um problema que eu preciso resolver pela linguagem. E por isso que eu preciso escrever, eu preciso me confessar. Agora vem uma questão retórica. Agostinho era retórico. Né? Como São Paulo tem formação retórica, e por isso pôde escrever aos Colossenses diferente de como ele escreveu para os Tessalonicenses, ou aos Coríntios, ou aos Romanos, ou aos Gálatas. Então, o problema é que para quem eu vou falar, ou para quem eu vou me confessar, ou orar. Oração significa simplesmente fala. Orar é falar. Se eu falar para Deus, vocês concordam que é diferente de que se eu falar para mim mesmo, ou do que se eu falar para um homem tão mais ignorante do que eu sobre mim mesmo. Então veja como a dimensão retórica do auditório, que é o interlocutor, é decisiva para Agostinho expandir o seu conhecimento de si mesmo. Tá? Então tudo isso está ligado a... E ele precisa de um rigor lógico. E um rigor cronológico. Porque Agostinho, embora talvez não conhecesse diretamente a poética, estava ciente que era necessário engendrar um enredo. Um enredo que agora é da sua própria vida. O enredo é diferente de uma história. A narrativa ela pode ser uma narrativa de história ou uma narrativa de enredo na poética. A gente vai ver depois as palavras com os termos mais precisos. O enredo é aquilo que é necessário ao verossemelhante. Porque é necessário estabelecer um nexo causal entre... Aristóteles explica, a história é aquilo que veio depois. Depois de veio tal. Eu posso te narrar um dia, você me conta tudo que aconteceu num dia. Eu falo, bem, isso aí não me diz nada, não consegui estabelecer os nexos causais. O enredo é quando eu encadeio e concateno os fatos um ao outro. Eu amarro os fatos uns aos outros. E esse amarrar os fatos uns aos outros tem uma dimensão cognitiva, que é a dimensão da verdadeira... Isso é o mais importante da narrativa poética. Isso é mais importante do que o caráter. Isso é mais importante do que a lexis. Isso é mais importante do que a música. Isso é mais importante do que a métrica. Isso é o centro da poética para Aristóteles. A gente vai ver por que ele vai explicar isso. Tá? E porque assim, os homens contam histórias, os homens são, como diz o Guimarães Rosa, contam coisas e contos, porque os homens, eles buscam conhecer as causas das ações humanas. E a gente só conhece as causas das ações humanas quando nós conseguimos enredá-las em nexos causais. E isso a história também faz. A gente vai ver qual é a diferença entre história, poesia e filosofia. A filosofia, a poesia é mais filosófica do que a história, porque leva o indivíduo a um tipo, porque é mais universal. E a gente vai ver um dos temas centrais desse estudo é a relação entre filosofia e poesia, que é um dos centros do pensamento ocidental e do problema ocidental como tal, da filosofia ocidental como tal. Tá? Então, continuando aqui no nosso quadro e elevando para o terceiro nível de abstração das ciências teóricas, nós temos a metafísica. Tá? Dentro da qual há a ontologia. Então, eu abstraio a qualidade que eu já tinha feito no nível físico e eu abstraio também a quantidade que eu já tinha feito no nível lógico-matemático. Eu abstraio tanto a matéria quanto a forma. E eu me concentro no ser enquanto ser, ou no ente enquanto ente, que não é nada de específico, mas que é a categoria comum a tudo o que existe. Tudo que existe tem algo em comum, o fato de ser. Mas não o fato de ser ser humano, ou ser animal, ou ser vegetal, ou ser um ente poético, como o centauro, mito poético, mas de simplesmente ser. E há toda uma ciência que estuda o ser enquanto ser, os primeiros princípios e os fins últimos, que é a metafísica, ou que foi tratado no livro da metafísica. Ok? Então, depois, nesse quadro aqui, tendo estudado a lógica no órgão, sobretudo, nós vamos para a metafísica. Não sem antes passarmos pelo De Anima, o estudo da psicologia, que não é um estudo de psicologia como nós costumamos considerar, a partir de Freud, de psicanálise.
não é um estudo da formação da vontade a partir dos desejos e das interdições sociais introjetadas ou interiorizadas por um superego, não é nada disso. A psicologia estuda fundamentalmente os 3 tipos de alma e o modo como se dá a natureza humana racional. Como o homem pensa, a psicologia, portanto, como uma epistemologia, como o homem age, de algum modo como uma ética, e como se conhece a natureza humana, ou a alma humana. Tá? E depois, as ciências práticas normativas, que nós já vimos. A moral, interessada na ação, né, em agir bem, que é intransitivo e interior, e as ciências práticas normativas produtivas, interessadas na produção de objetos exteriores. E esses objetos, esse tipo de produção, se subdivide em 2 aspectos, como nós já vimos. Nós podemos distinguir em técnico e artístico. O técnico é a produção de artes utilitárias, como um engenheiro que faz uma ponte. E uma ponte é extremamente importante para a nossa comunicação e para o nosso transporte, para a economia, para a sociedade, em geral. Tá? Agora, há pontes muito belas. A cada ponte belíssima, que são verdadeiras obras de arte, por exemplo, a Golden Gate, os chineses e os japoneses são absolutamente extraordinários em fazer pontes. Tem acho que 7 ou 10 melhores pontes do mundo. Sevilha tem uma ponte extraordinária. São Paulo tem uma ponte extraordinária. Então, eu olho para toda aquela funcionalidade técnica e, ao mesmo tempo, eu acho bela essa ponte. Eu posso contemplar essa ponte, eu posso fotografar essa ponte. Houve não só um engenheiro, mas um arquiteto que a concebeu esteticamente, nós diríamos, para aprazer aos sentidos e ao conhecimento. Isso aqui é muito importante, a dimensão cognitiva da arte. Então, o artista faz uma escultura para a beleza ou pela beleza que ela comporta. E a gente vai ver também que a beleza está ligada não só ao sensível, mas também ao ético, ao bom e ao científico ou cognitivo, isto é, ao verdadeiro. Então, belo, bom e verdadeiro se implicam na metafísica clássica, então há sempre uma dimensão ética da estética, uma dimensão científica da estética, há uma dimensão estética ou poética da verdade científica e da beleza moral. Por isso a expressão clássica kalos ka agathos, né? O homem que é belo e bom, o homem que tem uma conduta moralmente boa e que é admirada como se fosse algo esteticamente aprazível. Da mesma forma, Platão não deixa de afirmar isso, sempre que nós temos uma cognição, nós temos um prazer que é acompanhado, um prazer que acompanha a cognição e que é marcado pela contemplação de alguma coisa que é bela. E nós vamos ver que esse tipo de beleza é um tipo de unidade, de harmonia, de proporção, de simetria, que repercute na nossa própria alma, que é marcada também por esses atributos. E por isso que é tão importante para a poética a purificação das emoções que nos descontrolam, das emoções que nos tornam passionais e que nos privam de um equilíbrio natural, por assim dizer. Em seguida, mais uma classificação pode nos ajudar a entender essa distinção inicial que nós estamos fazendo, para que a ideia aqui não é, de jeito nenhum, escolher o que gosta ou... eu tenho mais tendência à matemática, então eu vou excluir a poética. Não, eu gosto de poesia, mas eu não gosto de política, então eu não gosto de retórica. Não é isso. Essa não é a postura filosófica. A postura filosófica é se interessar pelo todo da realidade e estudar o todo por partes. Porque não dá para estudar tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, mas articulando. Por isso que o verdadeiro curso que eu estou apresentando é o curso completo. Há pessoas que vão fazer só os módulos, não tem nenhum problema, são livres para fazer os módulos e as aulas que quiserem. Mas a proposta mesma é o curso completo de 2 anos de todas as disciplinas. Para que nós, de algum modo, tentemos entender de forma introdutória o porquê Aristóteles é Aristóteles. E Aristóteles é Aristóteles porque ele conseguiu ver e intuir a unidade do todo em cada parte. Tá? E para isso é necessário tanto a análise quanto a síntese. É necessário tanto dividir e decompor em partes cada vez menores, como depois reunir e rearticular.
Com a modernidade, nós perdemos a capacidade de síntese, de unidade, de dialética. Por isso que Platão dizia, isso inspira o nome do meu site, Platão dizia na República que o filósofo é capaz de intuir o todo. Quem for capaz de conceber o todo, esse é dialético, esse é filósofo. Né? Então é necessário decompor, dividir e depois recuperar e reunir. Do primeiro ao fim. Né? A Marie Tintoret, que é uma professora de Oxford, escreveu um artigo muito interessante sobre o Finis, sobre o capítulo 12 do Lei Natural e Direitos Naturais, que é o mais difícil, é sobre a obrigação. É o capítulo mais difícil da obra, é o capítulo 11, perdão. O 13 é sobre natureza, razão e Deus, o 12 é sobre leis injustas e o 11 é sobre obrigação, que vem depois do 10, que é sobre lei, o 9 é autoridade. Depois a gente... E ela diz o seguinte, a obra do Finis toda é como uma matrioshka russa. Uma boneca famosa que vocês conhecem, é uma arte tipicamente russa, maravilhosa, cuja brincadeira é sempre encontrar uma boneca menor dentro da boneca maior, né? E depois colocar uma boneca maior, fechar uma boneca maior fora de uma boneca menor. Então você tem matrioshkas de 400 bonecas. Tem festivais na Rússia de matrioshka, tem matrioshka de 1000 bonecas. Então você imagina a pequena em miniatura, quase invisível, e a maior de quilômetros. Né? Então a brincadeira é essa. Mas tem que ter a maior de todas e tem que ter a menor de todas. Tem que ter aquela que não tem nenhuma dentro de si. E tem que ter aquela grandona que não tem nenhuma fora de si. Isto é, tem que ter a primeira e a última. É muito mais fácil nós ficarmos com as intermediárias, até porque os tamanhos delas são mais factíveis, são mais manuseáveis. Pessoal, é um negócio assim, milimétrico. E a brincadeira, cabe mais uma dentro dessa? Sim, cabe mais uma dentro dessa. A brincadeira é saber qual é a última, qual é a primeira. Será que tem uma menor ainda do que essa, que já é mínima? Ou será que tem uma maior do que essa, que já é tão grande? Né? Bem, nós até podemos não saber qual é a maior ou a menor, mas tem que ter uma maior ou uma menor. E ela diz, a Tintoret, que o Finis não se priva das primeiras questões e também não impede chegar às últimas questões. Então o Finis tem uma obra que ela é de tipo fundacional, relacionando ao fundamento do direito, que está na ética, e o fundamento da ética, que está de algum modo na natureza, na epistemologia, e o fundamento da epistemologia que está na metafísica, e o fundamento da metafísica na teologia, até chegar na causa não causar, até chegar no que funda tudo, que não pode ter sido fundado por nada antes dele, e que eu paro. Só que o Kelsen, por exemplo, para numa norma fundamental hipotética, num tipo de pensamento kantiano, que é lógico e epistemológico, mas tem que haver um fundamento ontológico para o conhecimento humano. Então, por que o Finis tem esse tipo de pensamento que salta aos olhos no clima da modernidade? Porque é um filósofo de estirpe clássica, porque é um filósofo aristotélico. Com todas as leis ele afirma, eu estou tentando pensar de forma aristotélica e tomista, não só aristotélica, tomista. Por isso, aqui no item 4, na página 2, eu trouxe uma classificação das 4 ordens ontoepistemológicas da realidade. E disso eu tirei de um livro do John Finis, exatamente, chamado Aquinas. E é um livro de Tomás de Aquino sobre teoria social, teoria moral, política e jurídica. E é um jurista, o Finis, sobretudo. Mas ele precisa de um mínimo de fundação metodológica e de fundação epistemológica e tem fundação ontológica. E ao mesmo tempo que ele chega nas questões últimas sobre Deus, assim como ele chega nas questões últimas sobre Deus, no Lei Natural e Direitos Naturais. Bem, Lei Natural e Direitos Naturais é o único livro de direito que fala de Deus. E nesse sentido, e não é Deus revelado, não é um livro de teologia bíblica e revelada, é um livro de teologia natural. Como Aristóteles fala de Deus na ética, como Aristóteles fala de Deus na política. Então, antes de você falar assim, não, o Finis está viajando, está fazendo uma coisa que ninguém fez. Não, peraí, Aristóteles e Tomás de Aquino não fizeram isso. Ele tem uma tradição e tem costa larga. E tem tradição. Agora, se você ignora a tradição clássica, aí é um outro problema. Aí o Finis é um excelente caminho para você parar de ignorar. Ou o MacIntyre, tá? Para ver qual é essa tradição da razão prática.
mas uma razão prática substantiva. E por ser substantiva, ela precisa encontrar fundamentos na realidade, para que não seja um jogo convencional de procedimento e de acordo lógico ou de acordo político, como são as razões práticas ou as teorias da razão práticas deflacionadas e magras e delgadas no sentido de serem razões práticas sem substância, como são a maior parte das razões práticas de tipo kantiano ou pior, de tipo nietzschiano e os autores dele derivados. Dos mestres da suspeita, por exemplo, que estão desconfiando da razão, que estão querendo desmonstrar a razão, desconstruir a razão, mas para isso eles precisam da razão. Para isso eles precisam escrever livros de filosofia, seguindo as regras da lógica. Então a gramatologia de Derrida pode fazer toda a desconstrução que quiser na metafísica. Mas para isso ele precisa seguir a gramática, sujeito, predicado, ordem, ele precisa de uma organização lógica para se exprimir, né? Por isso que as verdadeiras e grandes críticas da filosofia, a meu ver, elas são de tipo artístico. Aí sim, porque você está superando a linguagem para um outro registro de pensamento e linguagem. E aí sim, você, de fato, prova pela performance que a linguagem filosófica já não é capaz de comunicar e de pensar. O próprio Nietzsche, nesse sentido, é muito coerente quando passa a escrever aforismos e poesia e alegorias, como o Zaratustra. Quais são as 4 ordens da realidade? Bem, as 4 ordens da realidade são a natural, a lógica, a ética e a técnica. Vejam que as 2 de cima, se a gente quiser usar a classificação que acabamos de ver, elas são de tipo teórico contemplativo. Porque você criou a natureza, você é um demiurgo, foi você que criou uma árvore, um animal, foi você que criou o corpo humano, né? Até a brincadeira, até a revolução biotecnológica, a descoberta do DNA, até do ácido ribonucleico, até a possibilidade real do homem poder atuar produtivamente ou tecnologicamente sobre a natureza, e por isso Heidegger pensa que a metafísica da técnica é o niilismo. É exatamente porque isso é bem anti-aristotélico, porque você olha para a natureza e fala, a natureza é um Bestand, a natureza é um fundo de reserva manipulável à minha vontade criadora e transformadora. Então eu olho para uma árvore e falo, olho para o mar e falo, quero uma usina, eu quero que o mar seja potencial energético para mim, eu quero mudar as coisas de lugar, eu quero transformar. O que é a cidade? A cidade é a transformação geográfica de um espaço, com fins simbólicos, com fins políticos, mas que demonstram o poder de dizer, olha, aqui tinha uma árvore, mas agora não tem mais, eu cortei a árvore. Por quê? Porque eu quis transformar essa árvore em casa para eu morar. E se eu quiser natureza, eu faço um jardim, mas o jardim é natureza artificializada, racionalizada, domada, domesticada, e não selvagem, por assim dizer. E o selvagem é tanto aquilo que eu não posso domar e domesticar, quanto aquilo que eu também não posso conhecer. Tá? Então vejam que a natureza é a ordem da realidade independente do homem a qual o homem pertence. Por isso que eu tenho medicina veterinária e medicina humana. Tá? E o médico, tanto quanto o veterinário, conhece o funcionamento do corpo humano. E veja que ele também tem uma técnica para intervir e restituir ou preservar a saúde. Agora, essa técnica pode ser de tipo natural, dietético e orgânico, como era na antiguidade, ou de tipo químico e tecnológico, como é na modernidade. De alimentos industrializados, por exemplo, de remédios industrializados, por exemplo. Porque o que é a tecnologia, se não a aplicação científica na produção de elementos e produtos artificiais com fins utilitários? E a gente vai ver que toda poética também tem uma dimensão técnica e científica. Por exemplo, para dar um exemplo, para começar, o teatro antigo só surgiu quando se revolucionou a ciência da acústica, que é eu poder falar para centenas de pessoas. E isso está ligado também, a revolução da acústica também está ligado à democracia. E como é que eu vou falar? Não tem microfone. Hoje em dia a gente tem uma igreja pequeniníssima e tem já um microfone, uma caixa de som.
Olha, você não sabe que esse púlpito serve para que você fale com silêncio e o tamanho do teto permite que você fale e todo mundo escute? Porque antes de ter microfone era assim, né? E aí, isso é uma ciência tecnológica. O Teatro Epidaurus, por exemplo, que é um anfiteatro famoso na cidade de Epidaurus, na Grécia, quando os turistas vão lá, uma das coisas que se mostra, para mostrar isso, para demonstrar isso a eles, é pedir que eles vão para a última arquibancada, a última cadeira, e joga-se uma moeda no centro do palco, e quando a moeda alcança o chão, ela produz um som que repercute e ecoa por todo o anfiteatro. Agora imagina uma voz humana projetada por uma máscara, que serve exatamente como persona, como instrumento pelo qual se soa a voz, prosópono, pelo qual se soa a voz, e como se fosse um microfone amplificador da sua voz. Então isso é tecnologia, isso é técnica, mas dela depende a arte, no sentido da beleza. Tá? Então a beleza está sempre ligada também a um know-how técnico e científico. Então, a ordem da natureza é a ordem das ciências que não são afetadas pelo nosso pensamento. Então, o meu pensamento não pode transformar o corpo humano. Ressalvando, então, a tecnologia biogenética e a revolução biotecnológica. Eu não posso transformar a natureza pelo pensamento. O que o pensamento faz é passivamente reconhecer as leis da natureza. E porque a natureza é inteligível e eu sou inteligente, eu posso alcançá-la. Tá? E a gente vai ver que é como se a própria natureza tivesse um logos. Só que esse logos é natural. E o Crash é muito bom para explicar isso. O logos humano ele é artificial e convencional. Mas essa convenção estabelecida pela sociedade serve e ela pode ser transparente para revelar aquele logos natural. Se você vai usar algarismos romanos ou algarismos arábicos, não interessa. O fato é que existe unidade, soma, adição, multiplicação, existe. Se você vai usar linguagem algébrica com letras para demonstrar o teorema de Pitágoras, se você vai usar outra notação numérica, não muda o fato de que o triângulo tem uma lei interna. Estão entendendo? Como você vai expressar essa lei interna? A matemática tem estilo. A matemática tem uma dimensão poética. É um dos livros citados pelo Bené, o Benedito Nunes, no Ensaios Filosóficos, da Martins Fontes, num ensaio chamado exatamente Teoria Social e Ensaio. Ensaio e Teoria Social. E que ele fala da filosofia do estilo. Ele era um dos pensadores poéticos da filosofia, o Bené, como heideggeriano. Então ele está pensando como a filosofia fala, como a filosofia pensa, qual é a linguagem da filosofia. Ora, a filosofia também tem uma linguagem poética, obviamente. E a linguagem poética, ela está constituindo toda forma de pensamento, inclusive a forma lógico-matemática. Então ele cita um livro lá sobre a filosofia do estilo, e que tem capítulos dedicados ao estilo da matemática. A matemática tem um estilo, tem uma estética. Basta você... Aí, como você sabe? Basta comparar as matemáticas aos modos como a matemática tem sido feita ao longo da história da humanidade. Toda a humanidade fez matemática. Porque ninguém vive sem matemática. Agora, você pode ter chegado a Pitágoras. Você pode ter chegado a Pascal, que são gênios da matemática, por assim dizer. Mas qualquer ser humano tem os recursos intelectuais da matemática e desenvolve para fins de agricultura. No mínimo, o homem mais primitivo do mundo precisa contar quantas maçãs ele colheu para... aquele mito dos caçadores-coletores, né? Quantos somos nós e quanto precisamos caçar ou pescar para comer? Quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Né? Tem que ter uma ideia. Dá para alimentar a multidão? Foi Filipe, né, que trouxe... Filipe contou, na verdade foi um menino que trouxe, e o Filipe era uma espécie de contador. Ele falou, olha, não dá, fazendo um cálculo aqui, nem não sei quantas cestas daria para toda essa gente. Um cálculo matemático. Eu falei, calma, não te preocupa, traz esse, que a gente dá um jeito. Né? Transcendendo por completo as regras da natureza.
Porque não é que os 5 pães foram subdivididos por centenas de pessoas. Isso é impossível. Houve claramente a multiplicação, assim como a multiplicação dos peixes também. Bem, então, a lógica é a ciência do próprio pensamento. É um metapensamento, é uma metalinguagem de um pensamento que pensa o próprio pensamento como entidade natural. Porque a lógica informal e a poética, a lógica informal é a retórica, que ela está numa interseção entre a lógica do cur, a lógica propriamente dita, e a produção poética, e a criação poética. Então ela é uma fronteira. Na metade do nosso estudo da retórica, a gente não vai saber se a gente está mais do lado da poética ou mais do lado da lógica. E em determinados momentos do estudo da poética, a gente não vai saber se a gente está totalmente no âmbito da lógica. Daquilo que o homem cria ou daquilo que ele recria a partir do que ele pode pensar e expressar. Então, o estudo da lógica é um estudo reflexivo do próprio pensamento pelo pensamento. Então, é o pensamento e a linguagem interrogando quais são as leis internas ou intrínsecas ao próprio ato de pensar. Mas, para isso, ela precisa já estar inserida no campo de um pensamento que é sempre regrado. Ou seja, o estudo da lógica é lógico. O estudo da lógica ele já revela nele mesmo o modo e o objetivo que ele quer alcançar ao se expressar. Ou seja, você exprime e explica um silogismo de forma silogística. Você explica o conceito de forma conceitual. Você explica uma proposição de forma proposicional. Tá? Então, no fundo, a lógica é uma tomada de consciência de um procedimento que os homens... Isso é tardio. A lógica não foi inventada, a poética também é tardia em relação à poesia. A poesia é originária. O homem sempre fez poesia, mas nem sempre ele estudou poesia. O filósofo vai estudar a poesia. O filósofo vai analisar o que o Homero está fazendo, hein? O que é um hexâmetro datílico? Por que o hexâmetro datílico funciona? Como é que a gente consegue passar 8 horas, como os gregos passavam, incansavelmente, escutando um poema? Como é que isso não cansa? E como é que tem gente que fala em 2 minutos, a gente roga a Deus que acabe, porque é insuportavelmente chato e incomoda a nossa mente? E como é que outras pessoas não? Como é que umas pessoas cantam como as sereias, e isso apraz tanto que você é capaz de esquecer literalmente do mundo? E outras pessoas que cantam e você quer que o mundo todo acabe. Né? Ora, tem alguma ciência que explique isso. Estão entendendo? O filósofo vai estudar o que é a harmonia, o que é a métrica, como é que um discurso funciona, como é que um discurso é persuasivo, como é que um discurso é equilibrado, como é que um discurso é lógico, quando é que acaba uma aula e você fala, eu entendi essa aula, ela tem começo, meio e fim, ela tem conceitos claros, ela tem fundamentos, e eu posso continuar. E eu sofro isso todos os dias, de alunos descobrindo a filosofia e dizendo, olha, professor, eu sabia que a filosofia existia, eu só não sabia que ela era assim, porque para mim ela sempre foi um conjunto confuso de conceitos desconexos de pessoas malucas. Era isso que era a filosofia. Mas esse é o pensamento. É isso que é a filosofia, sempre foi assim, porque os professores sempre fizeram assim da filosofia, e os filósofos pareceram todos pessoas absolutamente esquizofrênicas e loucas, e que não tem nada... né? Então, a lógica estrutura o pensamento. Agora, passando para os dois, esses âmbitos, eles são todos ontoepistemológicos, porque eles são âmbitos da realidade e do pensamento que conhece a realidade. Porque a ontologia clássica reconhece a precedência da ontologia sobre a epistemologia. Já a filosofia moderna, a partir de Descartes, especialmente, afirma a primazia da epistemologia sobre a ontologia. Então, ao invés de perguntar o que é e como é, e depois perguntar como eu conheço aquilo que é, deste modo, a filosofia moderna pergunta antes como posso conhecer aquilo que é. E aquilo que é se torna condicionado pelo modo como eu posso conhecer. Daí, de Descartes a Kant afirmar que não há acesso à coisa em si, não que não haja a coisa em si, mas eu não posso acedê-la a ela, eu não posso conhecê-la, eu só posso conhecer a coisa para mim como um fenômeno que se manifesta e que é um conteúdo que é adaptado a um continente categorial que tem categorias transcendentais que permitem essa experiência.
né? Essa intuição sensível que vai ser conceituada pelo intelecto, né? Bem, no nível 3 e 4 eu tenho a ética e a técnica. A ética é a filosofia moral, é o conjunto é o estudo das ações voltadas à deliberação moral e social e política. E a chave aqui é a teleologia, são os fins que nós buscamos e os modos excelentes de alcançá-los ou de realizá-los. Então nós julgamos tanto os fins, se são de fato bons, e os meios mais adequados para alcançá-los. Pela virtude, por exemplo, da prudência, da justiça, da temperança, da fortaleza, que são as virtudes cardeais, por exemplo. E aí todo estudo que nós vimos na ética e na política está nessa terceira ordem. A economia está nessa terceira ordem. Como nós organizamos os bens para que eles sejam suficientes, né? E a economia está ligada à justiça, fundamentalmente, né? E o direito. Então, 4 seriam as ciências éticas. A ética, no sentido estrito, a política, o direito e a economia. Tá? O que é o positivismo na modernidade? É reduzir a ordem moral à ordem natural. É querer estudar fatos morais como fatos sociais no sentido natural. Como se esses fatos obedecessem às leis naturais da sociedade. Só que as leis da sociedade são criadas pela sociedade. Então já não são natureza. Já não são natureza, são leis morais, são leis jurídicas, são leis políticas, que eu vou avaliar normativamente a partir dos seus fins. E vou aquilatar o grau maior ou menor de virtude dessas leis morais. O positivismo quer ter uma ciência neutra em relação a valores, descritiva, e apenas avaliar essas leis sociais, não como se elas fossem morais no sentido aristotélico, mas como se elas fossem naturais. Por isso que o positivismo é um naturalismo. Tá? E, por fim, uma ordem técnica, uma ordem voltada à ordenação da realidade material pela intervenção humana. Isto é, uma dimensão produtiva e aqui, vejam que eu coloquei realidade material em que o homem é a causa final e, pelo menos, a causa eficiente. Então, o homem cria alguma coisa que antes não existia a partir do que lhe foi dado antes. Ele tem que ter alguma matéria-prima não no sentido metafísico, mas no sentido físico, que é o material utilizado como causa material para ele transformar. Tá? Mas vejam que se vocês compararem essas tabelas, elas não se encaixam. De propósito, eu estou apresentando classificações embaralhadas para vocês. E todas estão certas. Todas são baseadas em Aristóteles e Tomás de Aquino. Essa aqui especificamente sobre Tomás de Aquino. Só que se vocês falassem, professor, peraí, a técnica você falou que a produção, a lógica estava na produtiva. E aqui nessa tabela a lógica é segunda ordem, a produtiva é matéria. E depois você falou que a lógica ela é prática, porque é fazer discurso, ou fazer poesia. E depois você falou que a lógica era teórica. Sim, a lógica pode ser prática ou pode ser teórica. Depende do que você quer fazer com ela. Tá? Eu pretendo ensinar a vocês, a partir do Peter Kreeft, como compor um texto científico, como compor um ensaio filosófico. A poética é um ensino de como fazer uma tragédia. Né? Se vocês a levarem a sério, vocês podem escrever uma tragédia. Infelizmente, ninguém leva a sério, mas Racine levou a sério isso aqui. E criou o neoclassicismo francês. Os italianos levaram a sério isso aqui e criaram a ópera renascentista. Isso é verdadeiramente cultura. E você fala assim, peraí, isso aqui faz sentido humano. Vamos levar a sério isso aqui? Vamos, a gente cria a ópera. E deu certo. A gente cria o teatro neoclássico francês. E tem o Molière que seguia isso aqui. Um olhar abrir, deixa eu ver como é que faz. Deixa que eu faço isso aqui. Você pega o Tartufo, ele é todo marcado pelos preceitos aristotélicos. Inclusive com Deus ex machina, que é condenável. Que não pode ter na boa tragédia.
Deus Ex Machina lá, em vez de ser um Deus, é o Deus Sol, é o Rei Sol, Luís XIV, que resolve o problema. Porque ele era tido como uma espécie de Deus. Soberano, monarca, era uma espécie de Deus sobre a Terra. Então ele segue Eurípides, tem os modelos, claro. Eurípides usava muito Deus Ex Machina. O próprio Sófocles usava Deus Ex Machina. Só que a história deixa bem claro que é boa tragédia, porque isso aqui é normativo. Não é só para dizer como a tragédia é feita. E por isso que tem um modelo muito concreto, que é o Édipo. Só que a gente não vai, eu estou articulando, a gente vai ver o Édipo, rei do Pasolini, para mostrar a concepção psicanalítica do complexo de Édipo e uma leitura moderna, para fazer um paralelo hermenêutico, mas a gente vai analisar a Antígona. E oportunamente eu vou explicar por quê, eu vou justificar, não com base em mim, mas com base em uma série de comentadores, por que a Antígona me parece a grande tragédia da antiguidade. Né? Data máxima vênia, Aristóteles, que disse que era o Édipo. Então, claro que eu vou explicar o Édipo, vou mostrar o Édipo, mas eu não vou fazer uma análise linha por linha do Édipo, tá? Mas eu vou fazer da Antígona, para mostrar para vocês terem uma ideia do que era a tragédia grega e por que Aristóteles precisou dar atenção a Homero. Quem não desse atenção a Homero ou a Sófocles não podia ser filósofo, porque isso era a coisa mais extraordinária que havia do ponto de vista cultural. E do ponto de vista social, a influência psicológica, a influência pedagógica, a influência política dessa poesia era extraordinária. Né? O Homero era a Bíblia, que impactava diretamente a cultura e a vida dos gregos. O filósofo fala assim, não, é que eu sou filósofo, mas eu gosto só de filosofia do direito, eu gosto só de filosofia. Eu gosto? O filósofo não começa dizendo que eu gosto, o filósofo fala, eu tenho a necessidade de compreender. E esse é um aspecto da realidade que eu preciso compreender. E que me é lançado como um desafio. Tá? Bem, por fim, o Olavo de Carvalho apresenta a filosofia aristotélica com base no que ele chama de teoria dos 4 discursos. Tá? Que também é mais uma classificação que merece ser levada em conta nessa introdução. Quais seriam os 4 discursos e como nós podemos pensá-los de forma articulada? Bem, a primeira ideia aqui é o seguinte, o pensamento humano é uno. A potência intelectual humana, ela é um poder cognitivo de verbalizar ou descrever ou de reproduzir mentalmente aquilo que a realidade me apresenta. Então eu tenho realidade, pensamento e linguagem. E eu comunico o pensamento. E quando eu estou comunicando o pensamento, eu preciso de um elo, que é o próprio logos, para fazer esse vínculo. E esse discurso, que é quando eu exteriorizo o meu pensamento, ele se dá de 4 formas fundamentais, que podem ser analiticamente decompostas, mas cuja força está na unidade e na passagem de uma para outra. E você já pode chamar a passagem de uma para outra de dialética, que é uma das formas do discurso. Tá? Então, eu vou citar aqui o Olavo de Carvalho, porque me parece bastante didática essa apresentação. Ele diz o seguinte, o nome da obra é Aristóteles em Nova Perspectiva, Introdução à Teoria dos 4 Discursos. É visível que há aí, na obra de Aristóteles, você não vai encontrar a Teoria dos 4 Discursos numa passagem específica de Aristóteles. Então, o comentador está tentando organizar didaticamente a partir de um corpus disperso. Tá? Há aí na obra de Aristóteles uma escala de credibilidade crescente. Do possível, subimos ao verossímil. Do verossímil ao provável. E, finalmente, ao certo ou verdadeiro. As palavras mesmas usadas por Aristóteles para caracterizar os objetivos de cada discurso evidenciam essa gradação. Há, portanto, entre os 4 discursos, menos uma diferença de natureza que de grau. Isso é super importante. O discurso é uma coisa só. Só que como eu busco, qual é o nível que eu estou operando aqui? Eu estou operando no nível retórico, nesta fala. Mas se eu quiser transformar esta aula numa tese científica, eu talvez prefira um nível lógico, começando por uma premissa maior, estabelecendo as consequências analiticamente necessárias dessa premissa, para chegar a conclusões coerentes com as minhas premissas. E eu posso buscar fundamentos para essas premissas no nível dialético, perscrutando as questões disputadas,
que foram lançadas retoricamente, mas que foram antes imaginadas pela poética. Então, na realidade, os discursos estão todos amalgamados. E esse amálgama, o filósofo percebe esse amálgama e tenta desfiar o tapete. Mas o tapete está todo urdido e entrelaçado, costurado. Tá? Então, possibilidade, verossimilhança, probabilidade razoável e certeza apodítica são, pois, os conceitos chaves sobre os quais se erguem as 4 ciências respectivas. A poética estuda os meios pelos quais o discurso poético abre à imaginação o reino do possível. Então, a poética é o primeiro discurso que abre à imaginação o reino do possível. Então, a poética apela à imaginação. O que a poética quer é nos mostrar uma imagem. E que nós consigamos visualizar esta imagem é o objetivo da poética, para mostrar que isto é possível. Neste exato momento, eu estou lendo com a Maria O Mágico de Oz. Né? Começa com um ciclone que leva Dorothy e Totó para um reino. E lá se encontra um espantalho sem cabeça e um homem de lata sem coração. Né? E lá há uma bruxa do norte, uma bruxa do sul, uma bruxa do leste, uma bruxa do oeste. A bruxa do norte e a bruxa do oeste são boas, a bruxa do leste e do sul são más. Oz é um mágico. Então, há toda uma construção, e a minha filha de 4 anos incompletos já começa a perceber, primeiro, que isso é possível. E a carga simbólica de tudo isso, de cada aspecto, do enredo, dos personagens, de cada elemento. Por que o espantalho quer uma cabeça e o homem de lata quer um coração? Isso é possível. Ela consegue perceber, por exemplo, com 4 anos incompletos, que o homem de lata tem razão em dizer que o coração é mais importante que a cabeça. Porque é mais importante amar do que pensar. E que se você fizer uma inspeção básica da compreensão de uma criança de 3 anos, 4 anos incompletos, dizer assim, quem você acha que tem razão, filhota? O espantalho que quer uma cabeça ou o homem de lata que quer um coração? Ela fala, o homem de lata, papai, o homem de lata quer o coração, o mais importante é o coração. E tem mais, quem é Oz? Ela foi contar para a mãe a história, está no capítulo 4 só. Falei, agora conte para a mamãe a história que a gente está lendo. Ela vai e conta, Oz é como Jesus, mamãe. As pessoas vão pedir as coisas para ele, e ele tem o poder de dá-las. Ela se certíssimo, essa é em cheio, pá, simbólica 100% correta. Eu não disse isso a ela. Olha, se a gente não perceber o poder cognitivo e pedagógico de uma obra como essa, não essa especificamente, o Mágico de Oz, mas da poesia Tulkur, ou, por exemplo, a dos irmãos Grimm, que são todas marcadas pelo tipo de enredo da poética, em que há um herói trágico, há uma peripateia, há um erro, há uma armatia, há uma reviravolta, há um clímax, há um patos, de forma bastante organizada e didática, em que você percebe que é Chapeuzinho, o lobo, que é um demônio, que se faz passar por anjo da floresta, que depois se faz passar pela vovozinha. E como isso é um nível inicial de pensar o possível, não para se afastar e se evadir da realidade, mas para retornar a ela, recuperando-a com chave simbólica de interpretação, no nível mitopoético. Tá? Então não há civilização sem conto de fadas. Não há civilização, não há cultura humana sem narrativa poética para ensinar às crianças o reino do possível, no nível primeiro imaginativo. Mas logo depois, esse nível imaginativo, quando eu falo coração, coração é uma metonímia para sentimentos, para emoções. E a criança, ela não vai conseguir dizer que é uma metonímia. A retórica explica o que é a metonímia, que é um protótipo de linguagem. A retórica vai dizer o que é metáfora, a metonímia é um tipo de metáfora, que é a substituição da parte pelo todo. Tá certo? Então, ou do concreto pelo universal, tem vários tipos de metonímia, a gente vai até ver isso. Então, a poética faz isso, abre o mundo para o reino do possível. E repito,
A poética não é... Ela aparentemente, nessa classificação, ela é o primeiro nível da cognição. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver, ela é o último nível da cognição. De algum modo, tudo começa e tudo acaba no nível mitopoético. A filosofia, que é o máximo nível lógico, ela precisa, de algum modo, se render ou voltar para o nível poético para recuperar e continuar o ciclo virtuoso do conhecimento humano, que vai exatamente do possível ao verossímil retórico, depois ao razoável dialético, depois ao necessário lógico. Mas ninguém começa da lógica. A criança não começa chorando e fala, silogismo. Isso ela vai fazer só aos 7 anos. Tá? E não só, veja, não é que ela, e ele não vai deixar para trás, porque o discurso humano continua unitário. Tá? Então, em segundo lugar, depois da poética, a retórica, que estuda os meios pelos quais o discurso retórico induz a vontade do ouvinte a admitir uma crença. Para usar uma linguagem raziana, a retórica vai fornecer razões para crer e razões para agir. Eu peço que você acredite que o partido tal tem a melhor proposta para o Brasil, por A, B, C, D e E, logo vote no partido tal. Adira ao partido tal, filie-se ao partido tal. Discurso de tipo retórico. Eu posso dizer, imagine um país marcado por esses e esses princípios. Na retórica eu posso dizer isso. E eu posso mostrar um filminho do Brasil do futuro. Porque o partido tal vai fazer essa obra de macrodrenagem, ou essa obra de saneamento e de escolarização. E eu imagino como poderia ser diferente a cidade ou o país com base nessa obra imaginada poética. O publicitário é o retórico poético hoje em dia. E a publicidade e a comunicação social coopta todos os talentos que iriam para a verdadeira poética e verdadeira retórica. Quem tem criatividade visual, em vez de fazer letras ou artes, vai para a comunicação. Nesta sala há alunos dessa natureza. Por quê? Porque a comunicação social, a publicidade, a propaganda tem fins comerciais, tem fins profissionais, utilizam a capacidade retórica e poética para fins profissionais, para fins utilitários. Como quem tem capacidade dialética e lógica no campo que nós chamamos de ciências humanas, ao invés de estudar filosofia, que é onde tem que ir, ou história, que é para onde tem que ir, ou letras, que é para onde tem que ir, é para o direito. Claro. Daí eu cresci, eu amo literatura. Claro, então eu vou estudar direito. Eu amo filosofia. Então você vai estudar direito. Eu amo história. Claro, então você vai fazer direito. É simples. Eu cresci assim. Não, mas eu gosto de sociologia. Então o seu curso é direito. Economia. Aí não tem outra. Direito. Direito é o curso para quem gosta de economia, sociologia. Né? E você tem vocações frustradas, eu lido com elas todos os dias, meus alunos, de pessoas absolutamente capazes e fascinadas pela dialética, retórica, pela capacidade de fazer grande ciência social, que vai ter que fazer petição inicial. Que é uma forma retórica específica de pedir e peticionar ao juiz um direito tutelado pelo Estado nas leis. E que tem uma forma lógica bem subsuntiva, fatos e normas. A lógica jurídica, que é a subsunção de fatos a normas, é algo linear e direto, marcada por entimemas. A gente vai estudar isso. Isto é, marcada por hipóteses e premissas não explicitadas ao longo do argumento, mas que podem ser aduzidas caso necessário. Quem sabe num recurso, uma apelação, né? Tá? Com uma finalidade. Juiz, por favor, acredite em mim. Creia em mim e faça. Né? Fazer a sentença. Produza a sentença. Prolate a sentença. Tá? Depois o nível dialético, que o próprio direito também comporta, porque logo vem uma contestação. Tá? Dialética, aqueles pelos quais... A dialética estuda os meios... É a ciência que estuda os meios pelos quais o discurso dialético averigua a razoabilidade das crenças admitidas. Então a dialética já tem uma pluralidade de crenças, que pode ser compatível entre si ou incompatível entre si. E se houver incompatibilidade, essa fricção de teses retóricas vai gerar uma
uma tentativa de harmonização e de conciliação. Normalmente as duas teses estão parcialmente certas e parcialmente erradas. Logo eu consigo superá-las de algum modo, não no sentido hegeliano de uma suprassunção, de um Aufhebung, de uma tese, antítese e síntese que evolui, que absorve os elementos das teses antes opostas, mas uma dialética no sentido de não de uma conciliação no sentido fraco, mas de uma verificação do que se sustenta, do que se verifica em cada uma dessas teses, mas que não poderia ter sido visto antes, quando elas estavam isoladas, mas apenas em confronto e em oposição. Então a oposição revela o que cada tese tem de certo e de errado, e eu consigo encontrar um discurso dialético muito mais razoável e muito mais crível, portanto, do que o retórico. Ok? E, finalmente, a lógica, também chamada de analítica, é a ciência que estuda os meios da demonstração apodítica ou certeza científica. Então, essa teoria dos 4 discursos mostra um grau ascendente de aproximação da linguagem à realidade. Num primeiro momento, uma aproximação poética e imaginativa, e como a gente vai ver, essa imaginação ela é mimética. A imaginação não é possível do nada para o nada. Não é possível imaginar um outro planeta se você não soubesse que antes existe um planeta, que é a Terra. Você pode imaginar um planeta chamado Stivump. Ótimo, imagine. Se você é o Tolkien, você cria, inclusive, outra língua. Você cria uma outra sociedade, uma outra estratificação social, uma outra ética. Mas, peraí, primeiro tem que ter tido uma sociedade, uma estratificação, uma língua, a partir da qual você imagina uma paralela que já tem uma relação analógica. A analogia vai ser o percurso ou o elemento que permite percorrer os níveis dialógicos, os níveis discursivos. Porque eles são análogos entre si. Quando eu digo que Oz é proporcional a Jesus, porque é alguém que tem poder e que tem generosidade para dar aquilo que se pede ou aquilo que a pessoa merece, num nível superior ao natural, por isso que o Oz é um mágico, né? Você estabelece uma proporção de relação, uma relação analógica, poética. Tá? Então, a retórica começa, o que a gente chama de crítica literária, que é uma forma de compreender o que é a poética, é um trabalho de teoria literária, de crítica literária, aliás, é a fundação da teoria literária e da crítica literária no Ocidente. Embora Platão tenha tido já uma filosofia da arte, ele não tem uma teoria, por assim dizer, imprimir, ou fornecendo elementos ou critérios claros para aquilatar o valor da arte, critérios normativos da arte, literária e, sobretudo, da tragédia, que de algum modo absorve a epopeia e apresenta alguns elementos da comédia, mas nós não temos o livro da comédia. Aristóteles teria escrito um livro chamado Comédia, sobre o riso. E o Humberto Eco aproveitou isso para romantizar e caricaturizar a Idade Média, no Nome da Rosa. Então, quando nós falamos sobre a produção poética, é impossível nós sairmos do cinema e não conversarmos sobre o filme. O que você achou? Ele é culpado, é inocente? Você entendeu? Qual foi a sua interpretação sobre Blade Runner, a nova versão? Né? E aí a gente começa a falar, isso é tentar traduzir o filme. E aí, se você é Aristóteles, ou se você é um Patrick Pessoa, que é um amigo meu, crítico de cinema brilhante, você tem um conjunto de critérios. Primeiro, sobre a técnica cinematográfica, como Aristóteles tem um conjunto de informações sobre a técnica tragediográfica, de escrita da tragédia, e ao mesmo tempo você pode fazer uma crítica moral, uma crítica social, uma crítica política, uma crítica histórica, uma crítica que você quiser. Mas o que Aristóteles está querendo fazer aqui é fundar uma crítica interna ou formal da tragédia, a partir dos seus elementos constitutivos. Não quer dizer que esteja fechado a uma crítica psicológica, sociológica, política ou histórica. De jeito nenhum. Ao contrário.
Só que o objetivo desse estudo é entender a poética pela sua linguagem poética. É como se fosse a linguagem da propaganda, a linguagem do comercial, a linguagem do post, a linguagem da foto do Instagram. Tem quem estude isso. Isso é uma ciência. Você pode colocar um post com um conteúdo de uma forma completamente equivocada e não ter a mínima visibilidade ou repercussão, que é traduzido para uma forma retórico-poética eficaz, apta àquela estrutura comunicacional, ele pode despontar. Então você tem uma técnica de publicidade, de web marketing, uma publicidade digital, né? Tá? Ora, é claro que em muitos aspectos a poética de Aristóteles não nos vale tanto porque nós não estamos numa época de produção de tragédia. Mas na época de ouro de Hollywood, década de 20 e 30, se você pegar um filme como Casablanca, por exemplo, um filme clássico pra caramba, né? Segundo consta, esses grandes diretores, eles tinham toda a estrutura aristotélica em mente. De um enredo, de um clímax, de um herói trágico, de um patos, de uma reviravolta, de um sofrimento, de uma catarse, de uma capacidade imediata de entender o enredo. Não é aquela coisa cerebrina, absolutamente incompreensível, típica dos alemães, do expressionismo alemão, você não entende nada por meia hora. Isso também tem seu valor, hein? Eu não estou de maneira nenhuma excluindo o valor das formas não aristotélicas de arte. Muito ao contrário. Isso nem seria aristotélico. Mas o que Aristóteles está ensinando a fazer é a teoria normativa da arte. Como assim teoria normativa da arte? Ele não fez teoria normativa da ética? Ele não fez teoria normativa da política? Como é que ele não fez teoria normativa da arte? Ele fez teoria normativa da saúde, ele era um médico. Então ele precisava descrever o funcionamento perfeito do gênero. O tipo ideal do gênero da tragédia. Como Homero é o tipo ideal da epopeia, por exemplo. Né? Então, os gêneros são formas poéticas específicas e comunicacionais que permitem de forma excelente o objetivo a que elas se propõem. E ele diz qual é o objetivo. O objetivo é a catarse. Pela compaixão e terror ou medo das paixões. A gente vai estudar o que significa isso. Tá? Então, todo o nosso módulo ele se baseia nessa ideia fundamental. O homem é um ser racional e social, ele pensa e comunica, então a linguagem tem uma função cognitiva de exercitar essa potência intelectual que nós temos, e ao mesmo tempo nós temos outras pessoas, das quais nós precisamos e com as quais nós convivemos, e nós convivemos também intelectualmente. Nós falamos sobre as coisas, nós perguntamos uns aos outros. Olha, isso já é dialética no sentido mais básico. E nós queremos convencer os outros, nós somos convencidos. Nós somos geralmente bombardeados com propostas de ações e de crenças. Num grande mercado. E, aliás, isso é uma característica da democracia. E por isso que a retórica desponta com a democracia, com Gorgi de Leontini, na Sicília. Ora, eu preciso ensinar as pessoas a fazer oração política, oração pública, para as pessoas convencer. Agora, o poder é das massas. E por isso eu preciso convencê-las e ter um poder demagógico, psicagógico. A poética também é psicagógica, que ela transporta a alma. Né? Você fica completamente absorto com um grande filme. O Mágico de Oz, por ser um clássico e por ter esse poder, a filha ficou hipnotizada. Né? E eu também. A minha esposa passou e falou: o que está acontecendo com vocês? Tão calma a casa. Eu falei: literatura, meu amor. Poética. Né? Nunca a Maria tinha ficado calada por 2 minutos. Na vida. Só dormindo, talvez. Mas, de repente, quando ela emergiu poeticamente naquela realidade, e o Totó, o que aconteceu com ele, com o Ciclone, ele foi junto. Olha um mini clímax aqui. A Dorothy foi, mas ele foi também o Totó. Isso é muito importante para a economia do enredo. É extremamente importante que Dorothy não esteja só. Que tenha uma testemunha, por assim dizer, do mundo que não é de Oz, porque senão toda Oz poderia ser uma grande criação dela. Né? Então, a ideia é essa. A linguagem, quando ela se volta à realidade, ela não está presa à realidade.
Isso é um problema. Ela pode errar. A linguagem, o logos, excede a realidade. É como se o logos fosse mais do que a realidade. E por isso ele é capaz de criar uma realidade. Isso nós chamamos de ficção. Nós criamos uma realidade, mimetizando a realidade incriada. E por isso nós temos uma realidade poética, ou uma realidade científica, ou como nós dizemos, uma ficção científica, por exemplo, se ela é baseada em ciência, ou se ela é baseada na projeção imaginativa do que a ciência pode vir a fazer, como o caso do Blade Runner, por exemplo. Isto é, a possibilidade de criar uma outra espécie, talvez mais evoluída. Esse é o drama do Blade Runner, que é um drama prometeico, né? Dos androides. E nós podemos acertar. Então, a poética, então a gente pode distinguir a linguagem em linguagem ficcional e linguagem não ficcional. Né? Agora, não existe linguagem não ficcional sem a linguagem ficcional e vice-versa. Porque como é que você vai dizer o que é ficção e o que não é ficção? Como é que você vai dizer o que é sonho e o que não é sonho? Vejam que esse é um dos grandes temas, um dos grandes topoi, um dos grandes topos, lugares da literatura universal. O sonho. Exatamente porque o sonho revela o problema da fronteira em que nós atuamos entre o verdadeiro e o falso, entre o ficcional e o não ficcional. O sonho é o tema da tragédia grega. O sonho é o tema do barroco espanhol, como o grande, que talvez a maior obra mesmo de todos os tempos, que é o Don Quixote, no aspecto da literatura, mas aí já é romance, já é outro gênero, que vem da epopeia, mas que tem muita influência, é uma forma cristã de literatura, típica. Né? O nascimento do romance é outro capítulo. Eu vou até me referir muito ao romance, porque é uma obra, é um tipo de expressão literária muito mais próxima a nós. Tá? Que está ligado ao teatro, obviamente que está ligado ao teatro, mas que passa a ser o romance depois, principalmente na França, passa a ser a forma moderna específica de comunicação da burguesia, na época moderna. Então, da poesia cantada e narrada à poesia representada, isto é, da poesia ao teatro, há um salto. Há um salto absolutamente decisivo, que por acaso aconteceu em Atenas. Não quer dizer que outras sociedades não tenham teatro. Os ritos litúrgicos sempre são representações de momentos sagrados. Então, nesse sentido, o teatro, representar para um público uma narrativa importante, sagrada, específica, sempre houve. Mas o que acontece em Atenas, especificamente, é um salto de representação que ganha contornos cognitivos e expressivos importantes. E que é uma das bases para um terceiro nível, que é a prosa, o tratado científico. Então, quando Plateia e Aristóteles estão fundando a filosofia e criando essa nova espécie de atividade cultural, eles estão com um pano de fundo da grande poesia, que já tem 4 dimensões, que já tem 4 tipos. Poesia épica, a primeira de todas, homérica e hesiódica. A poesia lírica, e aqui eu estou falando uma teoria do gênero já, embora Aristóteles não se concentre na lírica, que surge em Lesbos, sobretudo, mas que tem Anacreonte, por exemplo. A poesia trágica e a poesia cômica. Tá? Então a gente tem epopeia, lírica, tragédia e comédia como gêneros clássicos do discurso que merecem consideração. Ora, nós também temos estudos em prosa. Isso aqui é poesia. Nós temos um grau, como a teoria dos quadros de discurso estava explicando, um grau de verossimilhança maior na escrita da prosa, na retórica política e na história que está surgindo. E por isso que Aristóteles vai comparar a poesia com a história. E vai dizer que a poesia é mais filosófica do que a história. Mas a história também é extremamente importante para a filosofia. E por isso que Aristóteles fez história das constituições, fez direito comparado, e por isso que a política que a gente viu naqueles livros centrais, ali o 4, o 5, o 6, faz uma história das mutações constitucionais e das reviravoltas políticas.
a sucessão cronológica dos regimes, a fim de estabelecer regras cíclicas ou simplesmente história. Tá? Ora, quando eu vou da história para um nível de compreensão em prosa da essência dos acontecimentos e da estrutura das leis naturais, eu já estou no nível científico. E quando eu consigo organizar tudo isso, eu estou no nível filosófico. Então, essa gradação das formas de pensamento, que vai da poesia à prosa, da prosa à ciência, quando eu consigo estruturar tudo isso, eu tenho uma educação liberal. Para concluir, o que há de mais interessante do ponto de vista pedagógico no estudo dessas obras, a poética, a retórica e a lógica aristotélica, é vislumbrar o que era o trivium clássico. De fato, o Adler, com quem eu comecei e com quem agora eu vou acabar, Mortimer Adler, que é considerado um dos grandes protagonistas da tentativa contemporânea de resgatar a educação clássica, era um aristotélico. Incentivou a irmã Miriam Joseph a escrever um trivium clássico, que é uma obra que está consignada no nosso programa, que nós vamos estudar oportunamente. E a primeira grande referência é Aristóteles. Ela diz, Aristóteles é o grande autor do trivium, porque Aristóteles entendeu exatamente como funciona gramática, lógica e retórica, ou dialética. Né? Eu tenho o estudo gramatical da unidade significativa do pensamento, que é a palavra, que se relaciona em frases ou sentenças ou orações, que formam parágrafos, que dá textos com sentidos unitários. Então eu tenho o estudo gramatical da semântica, da sintaxe, da morfologia, da fonética, e assim eu consigo começar a perceber como eu consigo me comunicar. Né? Então a gramática é a que descreve o que se pensa, ou consegue ler e transcrever e descrever o pensamento verbal. Depois eu preciso comunicar as regras da comunicação pela retórica. E também eu consigo discernir as regras do pensamento pela lógica. Então, sem gramática, retórica e lógica, o meu pensamento é caótico. Eu penso mal, a estrutura do meu pensamento, que é a gramática, é tosca, se ela não for robustecida pela lógica, e a minha comunicação é ineficaz, se ela não estiver baseada na compreensão radical de quem é do ethos, de quem fala, do logos, do que ele fala, e do pathos que ele quer causar em quem ele fala, a quem ele fala. Então, o estudo da poética, esse estudo da forma dos gêneros imaginativos em geral e da tragédia em particular, porque ele é mimético, o que é mímesis, o que é catarsis, o que é essa purificação das paixões ou emoções pela compaixão ou piedade e terror ou medo, o que é o herói trágico, o que é o enredo. E na própria poética ele faz uma espécie de introdução retórica sobre a locução, sobre a fala metrificada, sobre como se funciona isso. Né? Em seguida, o estudo da retórica como o estudo da comunicação humana, quais são os tipos de discurso, quais são as partes do discurso, quais são as paixões que os discursos podem causar, uma psicologia das paixões. Depois, uma terceira parte da retórica que se dedica exatamente à locução, né? Muito mais desenvolvida. Isso a gente já está dentro quando a gente estuda retórica, a gente já está dentro da lógica informal, estudando o entimema, que é o silogismo retórico, aquele no qual as premissas todas não estão explicitadas, não estão claras, mas elas existem. Né? E o argumento indutivo, que é um argumento de exemplo, nesse momento a gente já está um pé dentro da lógica. E na lógica a gente vai estudar os atos fundamentais do pensamento humano, que são apreensão, juízo e raciocínio. E não pensem vocês, como podemos ver aqui na programação geral do módulo, que esse estudo, no final, será abstrato. Bem, a poética tem um objetivo imediato de tentar entender as obras poéticas e, eventualmente, fazê-las, criá-las.
Se vocês têm propensão poética, têm inclinação poética, ou por exercício, né? O ideal seria que nós tivéssemos mais tempo para aprender não só a forma da tragédia, mas também aprender a lírica, aprender o soneto, a metrificar, tem uma série, o curso de poética geral, um curso completo de poética, era muito mais longo e não se restringiria a Aristóteles. Aqui a gente tem uma decisão metodológica, por assim dizer, de ficar em Aristóteles. A gente poderia seguir para Quintiliano, seguir para as concepções modernas de poética e ao desenvolvimento da teoria literária e crítica literária, que é um mundo extraordinário, diga-se de passagem, que aumenta muito a nossa fruição. A retórica é uma finalidade prática imediata, óbvia, para o que quer que nós façamos, professores, advogados, pesquisadores, escritores, comerciantes, não precisa dizer, todo mundo precisa da retórica. E a lógica, por sua vez, vai nos dar consciência de pensamento para consciência de leitura, consciência de redação, tá? E consciência de debate. Vamos lá, qual é a premissa que a gente está debatendo aqui? A gente está discordando sobre um assunto político, econômico, moral, social. Vamos lá, qual é o tema? A gente está falando da mesma coisa? Para começar. A gente está a fim de encontrar a verdade, está disposto, ou a gente só quer brigar? Isso é dialética ou é erística? Né? A gente quer encontrar a verdade e a gente está falando da mesma coisa. Qual é o seu pressuposto? O que você está querendo dizer com amor aqui? O que você está querendo dizer com democracia? Esse argumento é logicamente válido? A conclusão segue da premissa ou não? Então, a lógica vai nos dar uma consciência discursiva para o debate que é extremamente importante para quem realmente quer debater, para quem não quer só se xingar, ou quem não quer só hostilizar o outro. Ok? Bem, com isso eu concluo a apresentação preparada.